Quero saudar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos e amados irmãos, mais uma vez eu quero compartilhar um texto sagrado da Palavra de Deus que está escrito no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, o capítulo 10, versículo de número 7 a seguir, que está escrito: E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expele demônios, de graça recebestes, de graça dai. Meus queridos e amados irmãos, quando Cristo Jesus iniciou seu ministério aqui na terra e reúne seus 12 apóstolos, Jesus agora instrui os seus discípulos, ordenando que os mesmos pregassem que está próximo o reino dos céus. E o que me chama a atenção é que no princípio, antes dos discípulos receberem o batismo com o Espírito Santo, por diversas vezes Pedro, Tiago, João e os demais decepcionaram o Senhor Jesus com as suas atitudes carnais, porque até então não conhecia o Espírito Santo. Jesus está outorgando autoridade aos discípulos para que eles fizessem a obra, curassem os enfermos, curassem os leprosos, ressuscitassem os mortos, mas Jesus já foi declarando: não cobrem para pregar o Evangelho, não cobrem pelo milagre. Há uma contradição muito grande hoje entre as igrejas que existem em pleno século XXI, que cobram pelo milagre, vende o lenço, vende a rosa, vende o óleo, vende a água. E as pessoas que não examinam as Escrituras acabam caindo nessas ciladas. Por isso que Cristo foi bem claro em dizer: examinais as Escrituras, porque só julgais ter nelas a vida eterna. Meus queridos, enquanto os discípulos não foram batizados pelo Espírito Santo, não conseguiram fazer nada. Porque a verdade é que sem o Espírito Santo, nada nós podemos fazer. Mas com o Espírito de Deus nas nossas vidas, nós somos mais do que vencedores. Porque o Espírito de Deus, ele foi enviado da eternidade para a terra para dar capacitação ao incapaz. Mas quando os discípulos, depois de 3 anos e meio, Jesus andando com eles não aprenderam nada e Jesus foi assunto ao céu. E Jesus rogou ao Pai que enviasse outro Consolador a fim de que estivesse com os discípulos todos os dias até a consumação do século. Quando o Espírito de Deus desceu da eternidade e possuiu os apóstolos, a igreja do Senhor Jesus, naquela época, revolucionou o mundo da época. 12 homens revolucionaram o mundo. Porque Deus não está preocupado com quantidade, Deus está preocupado com qualidade. E aqueles discípulos foram qualificados pelo Espírito Santo de Deus, que liberou para eles os dons espirituais, o dom da palavra da sabedoria, o dom da palavra do conhecimento, o dom de fé, o dom de cura, o dom de milagre, o dom de discernimento do Espírito, dom de profecia, dom de línguas e dom de capacidade para interpretá-la. O mesmo Espírito Santo liberou sobre eles os frutos, que é o amor, a paz, a alegria, a bondade, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Os discípulos foram transformados pelo poder do Espírito Santo. O Espírito de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E depois daquela igreja possuída pelo Espírito Santo, uma igreja que não possuía ouro e nem prata, mas tinha a autoridade de chegar para um paralítico e dizer: levanta em nome do Senhor Jesus Cristo. Uma igreja que não tinha luxúria, porque hoje os líderes espirituais estão preocupados com mármore, estão preocupados com porcelanato, com grandes catedrais, mas vazios do Espírito Santo. Uma igreja que não transforma ninguém. Umas pregações vazias de homens intelectuais que estudaram tanta letra, mas se esqueceram da unção do Espírito Santo. Paulo, um homem poliglota, ele disse: a letra mata, mas é o Espírito de Deus quem vivifica. Ei, irmãos, nós precisamos do Espírito Santo.
Nós precisamos ser renovados pelo poder do Espírito Santo. Nós precisamos da graça, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E só o Espírito Santo quem derrama graça sobre nós. Meus irmãos, aquela igreja encheu a terra do Evangelho em meio século. Revolucionaram o mundo da época. Hoje já faz mais de 2000 anos. E esta igreja é paralítica. Uma igreja capitalista e materialista que não está preocupada nem um pingo com o céu. A preocupação da igreja hoje é só com as coisas materiais. É tanto que hoje que prevalece na igreja é a teologia da prosperidade. Deus me deu isso, Deus me deu aquilo, eu dei 100, Deus me deu 200. Como que Deus recebe barganha de ninguém? Deus está disposto a nos encher do Espírito Santo. E nós só vamos encher a terra do Evangelho quando tivermos possuído pelo Espírito Santo e nos desprender de tudo aquilo que existe aqui na terra. Porque tudo aqui é transitório, tudo aqui é passageiro, mas existe uma promessa: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida eterna. O Senhor Jesus está voltando. E a igreja está estagnada, estacionada. Uma igreja que fechou as portas do templo por causa de um pequeno vírus. Um povo que tem medo da morte. Enquanto a igreja cheia do Espírito Santo, naquela época, louvado seja o nome do Senhor, enfrentou a fúria dos leões, enfrentou a morte, não tinham medo da morte. O sangue daqueles crentes era como semente. Matava um, nascia 1000. Os crentes enfrentavam a fúria de Satanás, porque sabia que tinha autoridade que foi otorgada por Deus, porque o Senhor disse: esses sinais hão de seguir aqueles que creem meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beber, não lhes fará mal algum, e se impuserem a mão sobre os enfermos, eles ficarão curados. A verdade é que Deus quer tirar a capa que há em nós. Deus quer tirar a máscara que é em nós, que nós vivemos se escondendo atrás de uma máscara, atrás de uma capa. Ei, vamos encarar a realidade. Ou a gente vai para a eternidade, ou a gente vai se perder. Jesus está voltando. Estamos vivendo os acréscimos da história desse mundo. É tempo, irmão, de nos convertermos, porque o Senhor Jesus está voltando. Eu vou orar para que Deus nos renove, porque é tempo de renovo espiritual. Deus, é em nome de Jesus Cristo. Renova nossas forças espirituais, Senhor, e ajuda a nós melhorarmos na Tua presença. Arranca de nós toda a carnalidade, queima o nosso pecado e ajuda a nós vivermos uma vida de integridade e santidade na Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe.